Shalom, pessoal! Olha eu de novo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Em nome do Machia. Gente, é muito sério. Eu vim aqui e esse é meu último vídeo. Vocês nunca mais vão me ver, porque eu não vou mais fazer vídeo. Esse de verdade é o último vídeo. E como esse último vídeo, o que vocês acham que eu vim fazer aqui? Eu vim revelar, gente, quem é o homem da iniquidade, então ele será revelado. Aí tava uma luta, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu conto, será que eu não conto, o que eu faço, Senhor? E aí Deus colocou no meu coração, o Senhor Jesus falou assim, pode falar. E é o último. Então eu peço que você fique aí, que você assista até o final e faça esse estudo comigo, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar por Apocalipse 17, no versículo 12, que fala assim, ó, e os 10 chifres que viste são 10 reis. Por que eu venho aqui para falar desses 10 reis? Porque quando nós chegarmos lá no livro de Daniel, porque o Machia falou assim, olha, 24, quando você, o Jesus Cristo, eu vou falar Jesus Cristo, não vou falar mais Machia, eu tô brava, então eu vou falar Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em Mateus 24, quando pois viste a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda então. O que acontece? A gente vai encontrar 11 chifres lá no livro de Daniel. Então eu gosto de vir para Apocalipse para falar dos 10 e dos 7. Então vamos voltar. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Quem é a besta? 7, né? Como que a palavra aqui do Senhor fala, né? 7 papas, né? Que é o Vaticano, que teve 7 papas e que agora chegou o 8º. E é satanista também. Vai à perdição também, porque ele também é da maçonaria e dos Illuminati. E o que esses reis fazem? Quem são esses 10 chifres? Os 10 chifres são literalmente pastores. Então são 7 papas, que veio desde 1900, 1700, né? Que o Vaticano foi feito. Eu não lembro, mas depois vocês veem aí quando que o Vaticano foi feito. Então são 7 papas e agora o 8º e os 10 pastores, tá? No versículo 13 de Apocalipse 17, esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses 10 pastores têm poder e autoridade. Que poder é esse? Das trevas. É muito importante. Eles são mais macumbeiro do que qualquer macumbeiro que possa ter. Tipo assim, o best-seller. Então, por exemplo, se eles querem fazer uma macumba, alguém vai fazer uma macumba para alguém. Vai dar o quê? Uma diarreia. Mas se eles fizerem uma macumba, capaz de você morrer. De tão forte que é. Entende? É o poder, é a quantidade de força no mundo espiritual. Com Satanás, na maçonaria e nos Illuminati. Então, esses 10 é muito forte. Mas eles dão o seu poder à besta. Por quê? Nós vamos saber como isso vai acontecer. Vamos lá agora. Gente, isso é muito importante. Vamos lá para Daniel. E no livro de Daniel nós vamos descobrir quem é o homem da iniquidade. Por isso que eu voltei lá em Apocalipse, porque vocês têm que ver essa questão de poder que vai confundir muito, me confundiu muito até aqui. Né? Porque se os pastores têm mais poder, certamente a gente vai falar sobre Gog e Magog, literalmente, que é os que mais têm poder, são pastores. E eles têm poder, tá bom? Então me confundiu muito todo esse tempo. Mas por quê? Porque Deus estava segurando. Deus estava segurando. Porque o homem da iniquidade teria que ser revelado no tempo certo. Não poderia ser em qualquer tempo. Então Deus foi me segurando. Então vocês vão ver o tanto que eu fiquei confusa com tudo isso. Mas Deus não falava nada. Mas agora ele falou. Agora Deus falou. E aí quando Deus fala, não tem jeito. Indo lá para Apocalipse, Daniel 7, no versículo 7 fala, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui um quarto animal terrível, que é a quarta Babilônia. São 4 tempos de guerra no Senhor, que Deus põe na terra. Que é Nabucodonosor, Roma, expulsando Israel da terra, Hitler e essa que nós estamos hoje. E essa que nós estamos hoje é muito terrível. Por quê? Porque ela é de macumba, misturado com tudo.
E as outras, tinha macumba? Ah, mas os 7 reis, os sete papas, né, que é a besta, também fazia macumba. Fazia, mas igual hoje? Hoje a macumba é diferente. Ela é forte de verdade. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Por isso que nós estamos para o Apocalipse 17. Então a gente tem 7 papas e 10 pastores. 10 pontas, 10 pastores com poder de verdade. Ninguém tem macumba igual eles. Ninguém, tá? E os mais fortes é Gog e Magog, que é pastor. Então vamos lá, eu não vou ficar falando o nome deles não, mas a pontinha eu vou falar, vai ter jeito, né? Estando eu considerando as pontas, quais? As 10. As 10 pontas. Esquece a besta, esquece a igreja católica. Eis que entre elas subiu outra ponta pequena. É aí que o bicho pegou. É aí, gente, bicho pegou é um ditado aqui do Brasil, né? É aí que a coisa ficou difícil. Vai achar essa pontinha. Era a coisa mais difícil de achar. Era muito difícil, até que Deus falou, até que Deus revelou. Teve que esperar o tempo. Então será revelado o iníquo, a quem Deus fará pelo sopro do esplendor da sua vinda. A ponta pequena subiu entre as 10. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta, então diante dessa ponta, os 3 primeiros reis dos 10 foram arrancados. Quem? Os carneiros e o primeiro rei da Grécia. Quem eram esses, Tânia? Essas 3 pessoas, 3 pastores. Escrito lá em Zacarias, quando Deus fala assim, me angustiei de 3 pastores e matei num só dia. É esses 3 aqui. Eles não morreram num só dia, só os carneiros que morreram num só dia. Depois, o primeiro rei da Grécia, ele morreu depois. Mais ou menos 3 meses depois dos carneiros, tá? Então, o que aconteceu? Diante dessa pontinha, caiu esses 3, mataram esses 3 pastores, que faz parte dos 10. Na maçonaria dos Illuminati. E é pecado, viu? Maçonaria Illuminati é pecado, tá? E caiu diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, porque eles apareceram exatamente como está escrito na Bíblia. Primeiro o primeiro carneiro, depois o segundo, não, depois o primeiro carneiro, eu não lembro. Aí depois acho que apareceu o segundo carneiro e o terceiro carneiro, porque um dos carneiros está vivo ainda, mas ele é uma pessoa boa, já saiu, sabe, tem orado e tudo mais. Eu acho que ele saiu, né? Pediu perdão, saiu, tem tudo isso também. Ele é uma pessoa mais quieta, sabe? Então, apareceu. Então, eles foram aparecendo. E depois, o primeiro rei da Grécia, depois fulano, foi vindo até completar, tá? Então, foi vindo exatamente assim, devagarzinho. Foi vindo tudo pra cima da minha vida, né? O diabo foi trazendo eles pra cima de mim, né? 3 das pontas primeiras foram arrancadas diante da pontinha. Arrancou os 3 primeiros dos 10, tá? E eis que nessa ponta, na pontinha, havia olhos, como olhos de homem. O que é esse olho? Sabe o tal dom da visão? Que a gente acha que a gente tem? Mas presta atenção, eu vou te falar o que é dom da visão. Se você tá vendo eu na visão, uma visão, eu vi a Tânia em tempo real, ela estava fazendo feijão. Ela estava cozinhando, estava fazendo feijão. Isso é a pontinha que tá te pondo o olho. Não é dom da visão. O que é dom da visão? De Deus. Você não vê ninguém, porque Deus não expõe ninguém. Aí Deus vai falar assim, eu te mostrei a Tânia fazendo feijão? Você acha que eu ia fazer isso? E se a Tânia estivesse fazendo cocô? Eu ia te mostrar também? Entendeu? Então, visão não é você ver alguém, porque Deus não faz isso. Quem faz isso é a pontinha, ela te dá essa visão. O que é o dom da visão de Deus então, Tânia? Quando nós vamos lá para Jeremias, é um exemplo clássico. Deus fala assim para Jeremias, que vê Jeremias? Jeremias responde, eu vejo, ele tá com o dom da visão, uma vara de amendoeira. E Deus falaste para ele, viste bem, porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Alguém foi exposto? Não.
Então, de fato, Jeremias tinha o dom da visão. Deus nunca vai te mostrar uma pessoa. Nunca. Em tempo real. Por quê? Porque isso não tem como. Deus não faz isso. Ele vai expor alguém? Não. A pessoa está dentro da casa dela, fazendo feijão. Você acha que Deus vai fazer isso? Ela está dentro da liberdade dela. Isso não é dom de visão, isso é olhos. E ele põe olhos nas pessoas. E as pessoas vê tempo real. Então isso não é dom da visão. Então se você está pensando numa pessoa e você está vendo a pessoa, você já tira imediatamente. Felipe, vai te aparecer aqui atrás, ó. Corre pra mim. Tá, peraí que eu vou virar pra cá. Peraí, gente. Aí, pode ir que eu vou cortar o corte. Perdão, pessoal, caiu tudo aqui. Então vamos lá, ele ainda deixou a porta aberta, vai ficar aberta. Ó, então a gente tá aqui, então dom da visão você já sabe o que é. Então ele tem olhos, e havia olhos como olhos de homem. Tá vendo? É como se você estivesse vendo mesmo a pessoa. Isso tá na pontinha. E uma boca que falava grandiosamente. Aí sabe o que ele fez? Ele pôs todo mundo para pensar que era eu essa pessoa. Porque eu ensino vocês de uma forma grandiosa diante de Deus. Né? Por quê? Porque lá em Zacarias também está escrito que as duas testemunhas têm o ouro. Que ouro é esse? A palavra de Deus revelada. Então, porque Deus me revela a palavra e eu ensino, ele ficou pondo e pôs na cabeça de muita gente que eu falava grandiosamente. Ela fala grandiosamente porque ninguém fala igual ela. Eu tenho um dom, que é o dom de ensino, que Deus dá à minha vida. É o que eu tenho, não tem mais nada não. Eu sou uma dona de casa, tenho poucas roupas, sou pobre, minha vida é simples, não sou ninguém especial e tenho um dom. Tem gente que canta, tem o dom de cantar. E eu tenho o dom de ler a Bíblia, entender e ensinar, que é o que Deus me deu. Nada demais. E também no tempo dele, porque essa pontinha, ó, eu vou te mostrar as confusões que aconteceu no meio de tudo isso. Uma das confusões era tentar descobrir quem que era a pontinha entre Gog e Magog, porque é os dois que têm maior poder. Um dos dois é o homem da iniquidade, é o Magog, porque ele é o mais poderoso. Não era. E aí o Magog também apareceu por último. O Gog apareceu primeiro que o Magog. Tem isso também. Aí o Magog vem por último, dos 10. Olha só. O tanto que trazia confusão. Se a gente fosse olhar ao pé da Bíblia, a gente vai discernindo assim, né? Então, por exemplo, o Magog veio por último dos pastores, é ele mesmo a pontinha, cresceu. Então o grandão aí, todo poderosão da macumba. Entende? E ainda veio depois do Gog. O Gog chegou primeiro na Babilônia. Então, queridos, são coisas assim, sabe, que trouxe muita confusão. Por isso que é a revelação de Deus. Tem que esperar Deus falar, não basta só ler a Bíblia. Né? Então a gente tem que ler e esperar em Deus, que daí Deus vai mostrar pra gente quem é, tá? Então ele tem o quê? Uma boca que falava grandiosamente. Nós vamos descobrir isso também, tá? Ali na frente a gente já vai ler isso, que a gente vai rodar aqui o capítulo 7 para falar um pouquinho dessa pontinha, tá? E eu continuava olhando até que foram postos uns tronos. Quem esses tronos? São os reis da terra. E um ancião de dias assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono era chamas de fogo e rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles, milhares de milhares serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Então esses tronos foram postos para quê? Para governar a terra. Por quê? Começa a haver uma confusão aí. A gente vai ver quem são esses tronos que foram postos também, tá? Daqui a pouquinho a gente vai rodar um pouquinho para frente, tá vendo? É fulano, beltrano e ciclano. Os tronos, que são nações que se levantam. E então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta. Então essa ponta, ela fala grandiosamente mesmo. E estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então essa pessoa ela vai morrer. Como que ela vai morrer? Ela vai morrer pelo esplendor da vinda do Senhor. Se a gente olhar lá em Ezequiel 38, vocês já vão saber quem que é essa ponta. Eu já falei já quem é, mas mais detalhes ainda nós temos sobre ele. Ezequiel 38 fala o quê? Gog vem contra Israel. E depois tem o quê? O terremoto em Israel. Né?
Então, ele vai ser morto pelo esplendor da vinda do Senhor. Porque o que é o terremoto? O terremoto é após Apocalipse 11. O arrebatamento das duas testemunhas. Só isso? Não. O arrebatamento de toda a igreja. Porque Apocalipse 11 fala que o Senhor vai arrebatar as duas testemunhas, né? O Senhor vai arrebatar toda a igreja. E aí vem o terremoto. Então, você já sabe quem é. Mas a gente vai caminhar na Bíblia. Mais um pouquinho. E quanto aos outros animais, tá vendo? É muito animal. É muita gente. Babilônia aqui a gente já tá em 11, mas tem mais. Tem 11, 12, 13, 14, 15. Nós vamos ver aqui. Tem. É muito. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhe dada prolongação de vida por certo espaço de tempo. Porque primeiro o arrebatamento. 3 ais em Apocalipse 11. Arrebatamento, terremoto e apagar o sol e a lua. Então tem gente que vai ficar pro sol e a lua apagar. Não vai morrer no terremoto. Não vai ser arrebatado. Né? Tem gente que tá na teimosia, vai ficar. Não vai subir, não. Só os fiéis que sobem no arrebatamento. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem? Jesus Cristo. Para quê? Para arrebatar a igreja. Ele vem nas nuvens para arrebatar a igreja. E dirigiu-se a um céu de dias e fizeram chegar até ele, que é o que eu falo. Uma vez eu brinquei com vocês com o vídeo, que Jesus está entre nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu enviarei o Espírito Santo. Ele vai apacentar vocês. Mas eu também estou convosco. Né? Mais quietinho. O Espírito Santo está mais à frente. Ele fala mais com a gente. O Espírito Santo de Deus. Muito mais. Ele é o que fala com a gente. É ele que ensina o caminho. É ele que põe a gente na linha. Sempre é o Pai Espírito Santo, né? Mas o Pai Jesus também está com a gente. Aí o que vai acontecer? Na hora do arrebatamento, Deus vai enviar um anjo para chamar o Pai Jesus. Vai falar assim, anjo, vai lá e chama Jesus, meu filho. E aí é esse versículo aqui. Aí Jesus vai, mas ele vai deixar a gente? Não, por quê? Por que ele não vai, que ele vai sair daqui e vai deixar a gente? Porque ele não vai fazer isso. Porque ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se ele fala assim para o anjo que veio buscar ele, meu pai está me chamando, aí o anjo vai falar para o Senhor Jesus, sim, que é o que está escrito aqui no versículo. O pai está te chamando. Aí ele vai falar assim, vambora, galera. O pai chamou, vambora. É assim que vai ser. Ele não sai de perto da gente. Você nunca está só, porque ele está com você, amém? Continua crendo, porque isso é palavra de Deus. E fizeram chegar até Deus. Então, a igreja foi embora, junto com ele, que ele não vai sem a gente atender o Pai. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio era o domínio eterno e não passará. E o seu reino, o único que não será desfeito. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto, pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, né? Os 4 tempos do Senhor, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuem o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade, porque quando o Pai chamar o Senhor Jesus, ele vai levar a gente com ele. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Por quê? Porque nenhum dos outros teve macumbaria, era só guerra. Nabucodonosor invadiu Israel, guerra. Roma invadiu Israel, guerra. Hitler expulsou Israel da Alemanha, guerra. E agora? Tem guerra também. Mas tem macumba, maçonaria Illuminati. Diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços, pisava os pés que sobejava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, que eram 7 papas, desde que o Vaticano foi formado, Apocalipse 17. Que é macumbeiro, que fez todo mundo ser católico, e ser católico é pecado, todo mundo sabe disso, né? E depois veio os 10 pastores, né, pelejando na feitiçaria contra a Igreja Católica, mas também servindo a Igreja Católica.
Porque a gente está falando de efraimitas. Efraimita na feitiçaria tem o poder de fazer as pessoas serem servas. Os 7 papas e o 8º são efraimitas. O 8º, você fala assim, Tânia, mas o 8º é lá dos Estados Unidos, né? Ele é dos Estados Unidos, queridos, mas a palavra do Senhor fala que a Igreja Católica, em outros textos, fala que é efraimita. Em outros profetas. Então, o 8º também é efraimita. Tem que ser efraimita. Eu achava que não, mas é. Eles são todos efraimitas. E o efraimita tem o poder de fazer as pessoas ser servos deles na feitiçaria. Esse é o poder que eles têm. Quem é Efraim? Efraim é o filho de José, casado com a filha do sacerdote de On. Quem que é o sacerdote de On? O irmão do faraó, que era o maior feiticeiro do Egito. Aí você vai falar assim, Tânia, então naquela época tinha macumba? Tinha macumba. Tanto que Moisés fez as cobras. Moisés não. O faraó fez as cobras. Mas Moisés não era feiticeiro. Porque não podia ser. Moisés não era nada. Porque ele era filho da irmã de faraó, adotivo. Então Moisés não participou de aprender feitiçaria. Tudo que Moisés fez foi debaixo de oração e santidade. Mas faraó não. Tudo que ele fez foi na macumba. Então já existia macumba. Mas a macumba não era tão forte como hoje, não. A macumba não era tão forte como hoje, tá? Hoje a macumba é forte, a Bíblia vem falando. Macumba mesmo, vocês vão ver no fim do mundo. No fim do mundo vocês vão ver o que é macumba. Antes não tem macumba, não. Tem, mais fraca, tá bom? Então vamos lá. Também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subiu, que é a número 11. De diante da qual caíram 3. Então, diante dessa ponta, 3 pessoas morreu. Que era das 10 pontas. 3 pastores. Que está escrito lá em Zacarias. Me angustiei dos 3 pastores. Matei eles em um só mês, né? Um só dia? Um só dia, eu acho que está escrito assim. Esqueci. Mas depois vocês vê lá. Digo que tinha olhos. Eles têm olhos para ver pessoas no tempo real. E que não é dom de Deus não, tá? E uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que os das companheiras. Ou seja, essa ponta número 8, ela é mais dura de coração. Essa ponta, número 8 não, número 11. Todo mundo tá achando que é o Papa, né? Não é ele também, não. Apesar que ele é efraimita também, mas não é ele. Não é o Papa 8º, não, tá? Também vai à perdição. Macumbeiro vai pro inferno também. Os macumbeiros vai tudo pro inferno. Tá? Era mais firme do que os dos companheiras, ou seja, era mais dura de coração. No português, claro mesmo, é mais ruim mesmo de coração, bicho ruim. É mais duro de coração. Vamos usar assim. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos. E os vencia. Contra nós. E nos vence. Apostasia. Eita, que a igreja gosta de um pecado, gente. Gosta de desviar dos mandamentos. Não acredita na palavra. A igreja, a verdadeira, a noiva que Jesus vai buscar. Desvia da Bíblia, que nem quiabo, que ninguém segura. Apostasia. Vence a igreja. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, até que a gente começa a despertar e começa a ficar um pouco mais firme. E ora, e pede perdão, e volta ao caminho. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, que devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Queridos, deixa eu ver se eu falo. Eu já falei muito, né? Enfim, deixa pra lá. É isso, tudo que você tá vendo aí é complicado. O pai disse assim: eu tenho uma destruição, escrito lá em Isaías 27. Se eu não me engano é 27. E essa já está determinada sobre toda a terra. Por aí você já mede o que o Deus está querendo dizer, tá? Não vou entrar em detalhes. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, que são os 10 pastores, se levantarão 10 reis, e depois desse levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Peraí, Tânia, para tudo. Você não acabou de ler
que é a ponta número 11, que cai os 3 primeiros pastores aos pés dele? Sim. Mas aqui tá dizendo que foi os 10 que matou. E quantas 10 pontas? O restante dos 10? Tipo assim, são 10, 7 se levanta contra 3. Vamos dizer assim. Não foi bem assim, mas vamos dizer assim. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino? Se levantarão 10 reis. E depois desse levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá 3 reis. Então é esse que abate. Mas usando os 10. Depois a gente vai ver isso. Mais especificamente. Tipo assim, eu vou fazer uma macumba pra Tânia bater na árvore. Quem é que tá batendo na árvore? Quem é que quer bater na árvore? Alguém. Alguém vem aqui, essa mão. Essa mão é uma pessoa. Essa mão foi fazer macumba pra Tânia bater na árvore. Entende? Quem é que quer bater na árvore? A Tânia? Não. É a mão que quer. É a outra pessoa que quer. Ele age assim. Ele governa o mundo. Desse jeito. Ele mesmo não vai, mas ele faz todo mundo fazer a vontade dele. Esse é o poder da pontinha. Esse é o governo dele. Quantas 10 pontas daquele mesmo reino, dos 10 pastores, se levantarão 10 reis, 10 pastores. Depois dele se levantará o outro, qual será diferente dos primeiros, dos 10. É diferente dos 10. E abaterá 3 reis. E mata 3 dos 10. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele não tem uma boca grande? Aí todo mundo fala, é a Tânia, porque a Tânia fica ensinando essas coisas. Não sou eu, não. Porque eu não falo contra o autismo. Olha lá. E essa pontinha proferirá palavras contra o autismo. E destruirá os santos do autismo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues às suas mãos por um tempo, tempo e metade de um tempo. Quem é? É o Netanyahu, a boca grande. Quando eu era jovem, eu era casada com o pai do Felipe, eu falava que eu nunca ia para Israel. Porque eu achava aquilo ali uma nojeira. E eu era testemunha de Jesus, mas era meu coração. E eu, sem querer, no particular, falei pro pai do Felipe. E eu falei pro pai do Felipe. Aí eu falei assim pro pai dele, eu nunca vou para Israel. Aquilo é uma nojeira. E o pai do Felipe se escandalizou, né? Porque a gente trabalhava na igreja e tal, tudo mais. Ele se escandalizou e ele bateu com a língua nos dentes pra igreja, pra uns lá, e aí virou um furdunço na igreja. Todo mundo veio pra cima de mim. Você, uma bênção de Deus, usada por Deus, falar um negócio desse, que horror! Deus vai te castigar. Nunca mudei. Nunca mudei. Aí Deus me corrigiu esses dias, que eu falei pra Deus assim, Deus, eu nunca mudei, né? Aí Deus me corrigiu esses dias, falou assim, em parte você tem razão, em parte. O que acontece? As pessoas têm Israel como se fosse uma coisa, ai Israel, ai meu Deus. Gente, para, isso é uma palhaçada. Eu falei, eu não vou, nunca vou pôr meu pé lá, nunca. Eu acho isso absurdo. Ai, porque Jesus morreu, eu fui visitar, o barquinho passou ali. A gente para. Por favor. Sabe? É legal você ir falar, nossa, que legal, né? Esse é o rio aí, tem que falar lá na Bíblia, interessante. Então é banal, gente. Banal. Para com isso. Quem é essa boca grande? É o Netanyahu. Quando o Netanyahu vem, como rei de Israel, ele fala, aí os crentes tudo. Por quê? Porque idolatra Israel. Não devia ser assim, não. Devia olhar bem assim pro Netanyahu, com um olho só. E falar assim, ei, Netanyahu, tu que abre a boca contra Deus Altíssimo pra você ver se eu não te cato. Você vai ver comigo, rapaz. Jesus Cristo é Deus. É assim que a gente tem que se comportar. Sabia que o pai não sabe quem tem o nome escrito no livro da vida? Ah, Tânia, de brincadeira. Não, tô não. No Novo Testamento tá escrito que é o filho quem escreve o nome das pessoas no livro da vida. O pai nem sabe, as ovelhas são minhas, meu pai me deu. Eu entrego se eu quiser e tenho poder para reavê-la. O pai sabe? Quem é que vai morar no céu? Não,
o filho. E tá aí. Ele fala mal do filho e os cristãos ficam quietos. Até quando? Até quando você vai ficar quieto? É Jesus que põe o nome das pessoas no livro da vida. O Pai vai chamar ele. Vai enviar um anjo para chamar ele. Jesus, o Deus Altíssimo. E ele vai levar junto com ele. Vem você, vamos, o Pai tá chamando. Vem, vamos, o Pai tá chamando. E aí vai aparecer Jesus lá com as suas ovelhas. As ovelhas é minha. E vocês deixam o Netanyahu falar dele. E ainda se curva para aquela terra. Como se fosse Jesus. Para hoje. Sim, Mateus 24. Quando, pois, vis a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo. Quem lê entenda, está em Israel. A terra é usada por Deus, é um instrumento de Deus, mas não é para ser adoração. E é por isso que vocês abaixam a cabeça para o Netanyahu. Mas quem mandou baixar a cabeça para ele? Se a gente tratasse todo judeu com dignidade e falasse assim, não fale de Jesus Cristo, dobra a tua língua. Porque o mundo inteiro já sabe que ele morreu na cruz, escrito lá em Isaías 53. Não abra a boca. É assim que a gente trata judeu. É assim que nós põe eles na linha. Mas não, é uma coisa assim. Ai, eita. Alto lá. Tudo tem limite. Ser sal da terra é a melhor coisa que tem. Não adora, mas também não baixa a cabeça. É assim que a gente tem que ser. E essa é a boca grande. Porque quando Netanyahu abre a boca, o mundo se curva. Por causa de quê? Por causa de adoração fora de lugar. Adora Jesus Cristo mais do que a terra. Adore a Ele. Adore Deus Altíssimo. Jesus é Deus Altíssimo. O Pai não sabe do livro da vida. Só o Filho. E aí? O que é que você tem a dizer sobre isso? Começa a pensar. Pensa, porque é bom. E olha o que diz. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele é anticristo. Ele vem e fala, Cristo não veio nada não. Esse Cristo não é nada não. Isso aí é um judeuzinho qualquer. Comigo não. E nem com você. Começa a pôr a boca no mundo. Não deixa eles falar isso de Jesus Cristo. E proferir palavras contra o Altíssimo. Isaías está escrito, todo mundo já sabe que ele é o Filho de Deus, pelo que aconteceu. Ele foi o único. Está escrito lá, que apanhou, que morreu na cruz, que não sei o que, para lá. Tá tudo escrito lá. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos das leis, serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, mas o juiz estabelecer-se, eles tirarão o seu domínio para o destruir e desfazer o teu fim. Isso não é matar ele, não. É só colocar ele no lugar. Nunca mais fala que Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Fecha a boca. Se você não tem o que falar, você não fala, mas de Jesus Cristo você não abre a boca. Nem na televisão, nem YouTube, nem em X, nem em lugar nenhum. É assim que a gente trata o Netanyahu. A boca grande que fala contra o Altíssimo. Você não vai falar. Eu vou pôr 1 milhão de processos contra você. 1 bilhão! Põe a terra inteira para te processar, para te pôr na cadeia. Se você abrir a boca contra Jesus Cristo de novo. E o reino domina a majestade de todos os reinos, debaixo de todos os reinos serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. É nosso reino. Jesus é nosso. E o Netanyahu não é mais para falar dele. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Aqui fim a visão. Quanto a mim, Daniel, o meu pensamento muito me espantava. E mudou-se em mim o meu semblante. Aí eu não quero falar disso. Agora vamos lá pro capítulo 8. Gente, eu tô brava aqui, tá? Mas não é para matar o Netanyahu, porque ele também não é o anticristo. E nós vamos ver quem é. Ele só é a boca grande, tá? Ele é a boca grande. Agora a gente vai lá para Daniel 8. Vamos lá, vamos continuar. Então a gente agora vai lá para Daniel 8 e a gente vai ler. Tá escrito assim, ó. E no ano terceiro do reino do rei Belsazar apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. Né? Então as visões de Daniel demoravam um pouco. Acontecia uma, que já era outro ano, outro rei.
E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, e na província de Elão. E vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, do qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Tá vendo como os 10 chifres, os 10 reis, os 10 pastores, eles vão vindo um a um? Então aqui já é 3, né, dos primeiros pastores, que é o carneiro e duas pontas. E a mais alta chegou por último. Então primeiro chegou um pastor, que é o carneiro. Aí a ponta que estava nele, porque é do mesmo ministério. Esses 3 eram da mesma igreja, do mesmo ministério, né? Tipo, tem vários ministérios, né? Então esses 3 é do mesmo ministério. Então eles foram vindo um a um na minha vida. Foi vindo, foi chegando, né? E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente e para o norte. O ocidente, quem é o ocidente? Tem um pastor lá na Alemanha e ele dava amarrada nesse pastor. Aí trouxe o pastor do ocidente, que é o primeiro rei da Grécia. E ele dava amarrada para o norte. Lá no norte está cheio de pastor também com esse problema de maçonaria e os Illuminati. Deus foi pescando eles tudo. Aí apareceu também lá. E assim foi, né? E para o meio-dia. Quem é o meio-dia? Meio-dia são os cristãos verdadeiros, que não estavam pecando contra Deus. Então eu era meio-dia. Ainda sou, em nome de Jesus. Né? Eu não sou da maçonaria dos Illuminati, não, nunca fui. Aí, mas me acharam. Eu falei, foi dar amarrada lá no meu povo santo, achou a testemunha. Quem conhece a Bíblia? Não conhece não, queridos, Deus me ensina. E há o tempo dele ainda, não é assim não, né? E o meio-dia que é o povo santo de Deus, que também andou apanhando também, né? Dos carneiros. Por que eles faziam isso? Para derrubar as pessoas. Né? Veio para me derrubar. Acabou com o meu casamento. E assim foi. Me arrancou da igreja. E assim foi. Tá? Então veio para derrubar a gente. Mas aí, né, mexeu comigo. Muita gente voltou para Jesus, que se afastou. Então aqueles que eram mais fiéis, quando Satanás foi solto, usou os carneiros para fazer eles serem menos fiéis. Por isso que eles me encontraram. Então Satanás sabia. E eu não era a única não. Milhares de milhões de cristãos espalhados pelo mundo. Tá? Então você vai falar, gente, eu não sei o que aconteceu com a minha vida um tempo atrás, alguns anos, mais de 20. Mais de 20 anos atrás, nosso Deus, viu uma luta? Tá aí, tá? E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem o pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Isso são os pastores. Tá? A gente tá falando dos pastores. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. Ou seja, é carneiro, não é? Mas o bode é mais forte. Isso quer dizer o quê? Tem mais poder. Então são 10 pastores com poder, mas tem mais pastor com mais poder que esses daí que tá fazendo isso. Né? Aí ele foi encontrar o pastor lá do ocidente, lá da Alemanha. Achou um pastor lá. Fez macumba para ele é macumbeiro e mais forte ainda, que é o primeiro rei da Grécia. Aí ele veio, já veio vindo e já me encontrou também. Já veio com olho. Oh, misericórdia, Senhor, eu só chorava. Nessa época eu não orava, mas eu só chorava. Eu não fazia nada, não lia a Bíblia, nada. Aí eu falava, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida, né? Veio esse satanista tudo, eu não sei de onde veio, por que veio, eu sabia assim, que era uma das 2 testemunhas, mas eu não me levantava. Nada me levantava, eu só ficava caída mesmo. Né? Aí veio o pastor da Alemanha, o bode, que vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Tamanho era o poder dele das trevas, porque ele era da maçonaria dos Illuminati, né? E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Aí ele veio, mas ele tinha 2 amigos americanos, pastor, cheio de poder. Ai, misericórdia! E o duro que já chegou em mim, já me olhando assim, tipo assim, o que é, velhinho? O que tá acontecendo? E eu ali, Jesus, já viu aquelas piadinhas que alguém mexe
E a outra tá passando, não fui eu. Foi bem assim comigo. Né? Eles vinham pra cima de mim, Satanás trazia eles pra mim. Né? Aí eles conseguiam ver que eram os outros colegas pastor que estavam fazendo macumba pra eles. Eu não sou macumbeira, não. Eu sou crente, fiel. Tô aqui. Misericórdia, né? Era bem assim, gente. Hoje eu dou risada, mas eu chorava. A minha vida era chorar. E ficar deitada na cama. Só isso. Então ele veio com 2 colegas, americano, do norte, pastor. Aí foi juntando os 10 tudo, né? Os 10 pastores satanistas que tinham poder. E dirigiu seu carneiro, que tinha as 10 pontas. Mas isso não foi no mesmo dia, não. Ficou anos observando tudo para ver o que estava acontecendo. Tudo, descobriu que era uma das 2 testemunhas. A primeira rei da Grécia falou: você é a testemunha de Jesus? Vou te levar para o mundo inteiro. E eu não queria. Eu falei: não, não vou, não. Né? Ele ficava bravo comigo, né? E fazia macumba para mim também. Se você não for, você vai apanhar. Fazia macumba contra mim, né? E corriu contra ele com todo o impeto da sua força, e vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e quebrou as 2 pontas. Dos primeiros pastores morreu. Ah não, Tânia, você viu o que está escrito aí na Bíblia? Foi o primeiro rei da Grécia, o outro pastor lá dos 10 que matou os primeiros pastores. A Bíblia fala que caiu diante da pontinha. E o pior é que eles pensavam que eu era pontinha, né? Porque o diabo trazia tudo pra mim, eu inocente. Eu falava: gente, eu nem macumbeira eu sou. Eu tô quieta aqui. Depois eles descobriram, sabe? Mas demorava, eles ficavam sem essa pontinha aí. Olha, é uma confusão. Né? Mas caiu diante da pontinha. O que acontece? O anticristo não governa o mundo? Era isso que ele fazia. O governo tá na mão do pequenininho, do menor de todos. Aí você falava: é você, porque você lê a Bíblia, vai acontecendo tudo. Os selos vão se abrindo, você é a pontinha. Eles brigavam comigo, queria fazer tanta macumba pra mim, até hoje eles fazem ainda. Né? Ele quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante do bode, diante dele, e lançou por terra. E o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem o pudesse livrar o carneiro da sua mão. Tamanho é o poder da macumba. Isso é macumba, gente. Tudo macumba. E o bode, que é o primeiro rei da Grécia, se engrandeceu em grande maneira, mas estando ele na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. O que aconteceu com o carneiro? Com o bode, o primeiro rei da Grécia? O diabo é mentiroso e o diabo fala com ele, se fingindo que é Deus. Então, quando você ouve uma voz gostosa, daquela voz assim que você fala: meu Deus, Deus tá falando comigo, não é Deus não, viu? Não é Deus. É o diabo. E ele fala gostoso, parecendo Deus, assim, santo, que você olha, que você fala: meu Deus. O diabo falava com eles, enganou muito eles, depois que eles perceberam. Até eu, quantas vezes eu ouço assim a voz, eu acho que é Deus, não é Deus não, eu fico parada pensando assim. Quantas vezes ele me corrige na palavra que eu não quero ser corrigida e Deus fala comigo? Era eu na boca do diabo. Você ouviu o diabo te corrigindo na Bíblia assim, mas sou eu, obedece a Bíblia. Obedece a Bíblia, a palavra. Então, queridos, olha, é muita coisa, né? Então, o que aconteceu? Esse primeiro rei da Grécia, ele acreditava que eu era a pontinha, porque a pontinha foi descoberta agora. Né? Nunca tinha, ninguém sabia quem era essa tal da pontinha. Então eles falam assim, ela ensina a Bíblia, tudo mais, e principalmente esse, os outros nem tanto. Mas esse pôs na cabeça, esse e um outro, que também morreu, Deus permitiu que morresse também. Ele fazia tanta macumba pra mim que ele falava: é ela a pontinha. É ela, ele pôs isso na cabeça, ele fazia macumba, 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 e não parava de fazer macumba pra mim. E Deus se angustiou dele e falou: pode ir embora. Aí foi os 2 primeiros e mais um que tá escrito lá em Zacarias. E depois teve mais um, só que eu não vou ficar falando o nome deles não, que é pastor também grandão, assim, dos grandão mesmo, dos máximos, lá de cima também. Que também fazia muita macumba pra mim, muita, porque ele falava: ela é a pontinha. É ela, mas não era eu. Né? Nem macumbeira eu sou quieta, eu sou cristã, filha de Deus, quietinho, estudo a Bíblia. Ao tempo de Deus ele me revela, que a Bíblia é revelada. As profecias são reveladas.
E não é assim. E ele revela pra mim. Ele vem e conta pra mim. Se ele tiver que mostrar as profecias pra alguém, ele vai mostrar pra quem? Para as duas testemunhas. Aí ele vem em mim e conta pra mim. Filha, o que tá escrito ali é assim, 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 assim. Né? Então é assim que funciona. Mas eles achavam, então ele fazia muita macumba pra mim. Por que o primeiro rei da Grécia morreu? Porque ele fazia macumba pra mim. Acreditando que eu era a pontinha. Entende? Então eles pensavam que eu era. Porque conforme eu ia lendo a Bíblia, foi revelando, ó, você era carneiro. Você também é carneiro. Ó, você é o primeiro rei da Grécia. Porque Deus foi mostrando, eles vão ficando irritados. Aí eles vinham e faziam, eles queriam me matar. Mas Deus nunca deixou eles me matarem. Deus sempre me guardou. Daniel 12:1, quem é meu, eu vou guardar. Então é importante a gente estar no Senhor, né? Não pecar. Pequei sim, bastante, desviei dos caminhos do Senhor. Desviei. Teve uma época que eu não aguentava. Fui embora. Desviada. Sabe quem é uma pessoa desviada? Eu. Desviei. Fui embora. Mas depois eu voltei. O Senhor me veio, né? E me buscou e me trouxe de volta. Né? Porque eu não aguentava esse inferno na minha vida, né? Então, era isso que acontecia. Mas vamos estudar a Bíblia. Vamos parar do que as coisas que aconteceram e vamos ficar firmado aqui. Isso tudo é macumba, viu, queridos? Então, vamos lá. Daniel 8:8 diz assim: e o bode, depois de ter matado os dois primeiros, que é o primeiro rei da Grécia, que matou os dois carneiros, dois primeiros dos 10, se engrandeceu em grande maneira. Lembrando que a morte cai diante da pontinha. Mas aqui tá falando que é o bode, que é o primeiro rei da Grécia. Não é nem o Magog. Não é o Magog aqui não, que é o que tem maior força hoje, né? Mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiu no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. O que são esses 4 notáveis para os 4 ventos do céu? Aqui é importante. Quando morreu os dois primeiros carneiros, tudo bem. Aí morreu o primeiro rei da Grécia, tudo bem. Quando esse morreu, o poder na macumba, começa a ir para outras pessoas. E uma dessas vem 4 pontas. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. 4 notáveis para os 4 ventos do céu significa o quê? Que elas têm 4 satanistas que foi levantado depois que o primeiro rei da Grécia morreu. 4 satanistas que crescem. E eles são para os 4 ventos do céu. Significa que cada um está longe do outro e um não tem nada a ver com o outro. Eles estão longe. Aqueles 10 reis são da mesma nação. Então, são 10 pastores. Os 7 são 7 reis lá do Vaticano. Então, são 7 papas. E depois vem o 8º, né? Não é ele a pontinha, não. Esse aí não é. E são 7 papas. E depois tem o 8º também. São 7 papas. Agora, são 4 esparramados por aí, ó. Pelo vento. Tá longe do outro e um não tem muito a ver com o outro. O que significa? São 4 países que se levantam. Rússia, Estados Unidos, Israel. Eu esqueci o outro, tava com ele na cabeça. A Rússia, os Estados Unidos, Israel e mais um país. A China. Eu falei, eu tô esquecendo de um. Qual que é? A China. A China tá aqui no livro de Daniel também. Vamos ver a China? Já que a gente tá falando, vamos pra China. A China, o senhor detalha bastante a China. A China tá aqui, ó. A gente vai achar a China bem aqui. Espera aí que eu não tô achando a China não, mas eu vou achar pra vocês a China depois. A China tá bem legal. Porque a China tá descrevendo exatamente como é a China. Depois eu acho para vocês a China aqui no livro de Daniel. Então, são 4 países que se levantam. Então, é a China, a Rússia, Israel e Estados Unidos. Esparramado pelo vento. Então, cada um país é longe um do outro, tá?
Então a gente tem 4 países. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. Ó, vamos para o 8, para o final. E subiu no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, 4 países. E de um desses países e de um delas, então são 4 representantes com macumba. Não muito forte, mas forte, tá? Porque os pastores ainda têm mais. O Magog e o Gog, que são pastores, têm mais macumba. São menos, mas são macumbeiros. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. Aí veio a confusão, porque os Estados Unidos né? Aí me surge o tal do Kirchner, genro do Trump, que queria ser rei de Israel. Aí tava lá. Por quê? Porque a pontinha, ela vem de um dos reis. Então, por exemplo, o Kirchner, ele se candidataria para a pontinha. Por que ele se candidataria? Porque o Trump é o rei. Então, a pontinha vem do rei. Então, são 4 reis e de um desses 4 vem um. Então, eu achava que era o Kirchner. Todo mundo pensava que era ele. A pontinha. Mas não era ele. Não era ele. Por que não é ele? Porque o Trump é evangélico. Entre aspas, ele é evangélico, né? Ele faz culto lá na Casa Branca, ele tá sempre no meio dos pastores. Então, o Trump é cristão. Aí tem que ser anticristo. Se o Trump é cristão, o Kirchner não se encaixa como uma pontinha. Então, não era o Kirchner, mas ficava ali. Sabe, a gente ficava pensando, eu acho que é o Kirchner. Né, tá bem candidato para ser a pontinha pequenininha, né? Mas não era, porque o Trump, até ele estava fazendo culto esses dias lá na Casa Branca. O Trump tem essa tendência para Cristo, ele gosta de Cristo, ele acredita que Cristo é Cristo, tá? Apesar de ser feiticeiro, mas ele acredita, né? Enfim. Então, não era o Kirchner, é o filho do Netanyahu, porque o Netanyahu é anticristo. Ele fala que Cristo não veio. Não existe. Não morreu na cruz. Quem é esse qualquer judeu que as pessoas falam dele? Eita que pega, hein? Falar de Deus Altíssimo para nós pega. Eu fico braba. Essa boca grande. Então a boca grande é o Netanyahu. E o filho dele é a pontinha. É o filho do Netanyahu que é a pontinha. E o que o filho do Netanyahu faz? Lembra da igreja católica que faz todo mundo ser católico na macumbaria? Ele é efraimita. Os efraimitas têm um poder de fazer as pessoas se curvar diante deles, de reinar na feitiçaria. Cada um tem um poder. Tem uma pessoa que é um dos pastores, coloca dor. E é dor forte, não é dor pequena não. Um coloca dor, o outro faz uma coisa. Cada um deles é uma característica igual. Eu não canto, mas eu ensino a Bíblia. É o meu dom. Então, cada um de nós temos um dom. Cada um de nós somos assim. E entre eles, cada um deles tem uma finalidade na feitiçaria. Um pouco semelhante. Então, tem gente que é mais forte para quê? Para guerra, para fazer grandes coisas, fazer terremoto, fazer explodir vulcão, fazer... Outro já não. Outro tem poder para colocar dor, por exemplo. Entendeu? Então, cada um deles tem uma característica. E essa pontinha, a característica deles é governar todo mundo. Então, o que ele fez? Ele foi lá no primeiro rei da Grécia, que era macumbeiro, pastor da Alemanha, e fez macumba para ele, que tinha todo aquele poder, matar os 2 primeiros pastores. As pessoas fazem o que ele quer. Ele pode matar as pessoas? Não tem medo que ele não mata. Não. Mas ele governa o mundo. A pior coisa está na mão dele. O mundo acontece o que ele quiser. Tá tudo na mão dele. Aí você fala assim, mas Tânia, como é que é isso? Se veio lá o Irã e mandou um monte de bomba em Israel, Israel quase morreu nas bombas. Se ele é tão poderoso assim, aí é que tá. O que acontece é que tudo tem que estar no tempo de Deus. Quando Deus fica bravo com Israel e fala assim, Israel, em Ezequiel 38, 16 eu acho, não lembro, mas acho que é. Israel, eu tô bravo com você.
e eu vou trazer Gog para te dar uma surra. Você vai apanhar, Israel. Aí a gente vai para Mateus 24. Quando, pois, visto que a abominação da desolação está no lugar santo, na terra santa, quem lhe entenda. Lembrando que Netanyahu é rei, tem que ser o filho dele. A pontinha nasceu do rei. É o filho do Netanyahu. E o Netanyahu tem a boca grande, mas o filho dele tem olhos e governo. Ele governa tudo. Aí o que ele aconteceu? Ele tentava, mas ele não conseguiu porque era Cristo fazendo. Eu trago Gog contra a minha terra. Aí ele não tem mais poder. Aí o poder dele abate, porque é Cristo falando. É Cristo que falou em Mateus 24, vou abater Israel. Vai ter uma guerra forte lá. Na quarta Babilônia. Aí não tem como. Ele tentou, mas não conseguiu. Porque Jesus falou, a boca de Deus falou, vou trazer de castigo. Então o que acontece? Essa guerra aí, ó, é coisa do Netanyahu, do filho dele. Então tá aí, queridos. Então é o filho do Netanyahu, que é a pontinha que governa o mundo na feitiçaria, que as pessoas fazem o que ele quer. Ele não tem poder para matar as pessoas, ele não mata, mas ele pode fazer macumba para quem mata. Esse que é o perigo. E aí a gente vai ver, por exemplo, o Magog aqui enfiado no meio disso tudo. Ele usa muito o Magog, porque o Magog tem poder para fazer explodir vulcão. O Magog tem poder para fazer terremoto. O Magog tem poder para fazer fogo florestal. Esse é o poder do Magog. Então a gente caía nele, o mais poderoso. Mas não, a pontinha governa ele. Pode isso, gente? É um mistério, né? De Deus. Não sei se eu continuo lendo aqui para vocês. Vou ler um pouquinho aqui na frente, ó. Então a gente já viu quem que é a pontinha, né? Depois vocês continuam lendo. Aí quando a gente faz aqui, ó, vamos pro capítulo 8 de Daniel, no 22, que diz assim: o ter sido quebrado, levantou-se 4 no lugar dela, 4 nações, para o 4 ventos do céu, 4 nações. Rússia, China, Estados Unidos e Israel. Significa que 4 reinos, 4 nações, se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Como assim que se levanta da mesma nação? Esse povo tudo macumbeiro. Não é de Deus, não. Macumbeiro não vai morar no céu. Em Apocalipse está escrito, quem não vai morar no céu? Os fornicadores, quem pratica intimidade fora do casamento. Os adúlteros, os feiticeiros. Não vai morar no céu, não. Esse povo é do diabo. Esse povo não é meu, não. Da mesma nação. Mas não com a força dela. Por quê? Porque os pastores não se curvam para Israel? Ah, Israel! Gente, para com isso, hein? Pelo amor de Deus! Se você estiver lá em Israel, fala assim, aqui foi batizado. Aham, legal, beleza. Passa reto. Não fica ali contemplando, não. Passa reto. A gente adora Jesus Cristo, a palavra dele. Mas não essas coisas assim não, hein? E aí fala, mas não com a força dela, porque os 10 pastores têm essa tendência por Israel. Então o que acontece? O governo, ele governa, mas ele não tem poder nenhum, mas ele tem poder de dar ordem, falar, fulano, macumbeiro, vem cá e faz aquilo que eu quero. E o macumbeiro não sabe, ele recebe a ira, ele fica tão irado, ele olha a situação e fala, nossa, como isso me irritou. Aí ele vai lá e faz. Mas não com a força dela, com a força dos outros que ele governa. Você lembra quando a gente está lá em Apocalipse 17, fala os 10 pastores dão o seu poder à Igreja Católica? Tem que tomar cuidado, porque a Igreja Católica tem esse poder. Os efraimitas. O que eles fazem? Eles dominam os pastores para dar o poder para eles. Eles têm poder de governo. Por isso que a Igreja Católica governou até hoje. Entende? Eles são da tribo de Efraim e na feitiçaria eles têm poder de governo. Não mata as pessoas, mas pode matar usando outros para fazer o serviço, né? No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, que é o Netanyahu, o filho dele.
e será entendida em adivinhações, porque eles não conhecem a Bíblia, porque não tem o Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor. Em Isaías fala, só conhece a Bíblia quem é meu. Então eles põem um monte de loucura na cabeça e vai indo, fazendo os trem. Né? E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Porque o poder da pontinha é ter olhos. O poder do Netanyahu é aparecer e todo mundo... Ai, que amor! Sentir amor por Israel. Esse é o poder deles, na macumba. Não tem essas macumba que faz a moça se apaixonar pelo moço? Cuidado. Não estou falando para você ter raiva da terra do Senhor. É a terra que Deus quer usar para ganhar o mundo inteiro para Ele. Mas, né, vamos colocar as coisas no lugar. Cada coisa no seu lugar. E o Senhor Jesus é Deus e nós adoramos Ele. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vem aqui no 24:8 de Daniel que fala, mas fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Então eles governam. Então quando os 10 chifres servem a igreja católica, eles fazem macumba. Ah, você tá contra mim? Tô. Mas eu vou fazer uma macumba pra você fazer minha vontade. Você vai se apaixonar por mim. Mas não essas paixões assim, não. É paixão para fazer a vontade deles. Esse é o poder efraimita. De um efraimita na feitiçaria, mas chamados por Deus, né? Escrito na quando Deus tá bravo. Queridos, e é isso, entendeu? Então a gente revelou quem é o iníquo. Então a gente vai lá em Daniel 8:9, né? Que daí no 8, no 9 a gente vê lá, né? Que ele se levanta contra o meio-dia. Não é que ele se levanta contra o meio-dia, não. É que faz uma coisa os crentes ficam tudo bobo. O Oriente, o povo de Israel. No 8:24, não tem poder, mas usa os outros, né? Aí a gente vai ver no 8:24 que ele mata os fortes e o povo santo. Como funciona isso? O Magog tem poder contra os fortes, tem esse tipo de poder. O Gog tem poder de governar a igreja evangélica. Então, quando ele quer dominar a igreja evangélica, a gente, pôr apostasia, essas coisas todas, ele vai em Gog. Aí ele faz macumba pra Gog, pôr apostasia na gente. Mesmo que o Gog é pastor. E ele coloca. O povo sai pecando aí. E aí ele usa o Gog. Aí quando ele quer destruir o povo forte da terra, os grandão, né, os países, as nações, o Irã, essas coisas, aí ele faz macumba pro Magog e servir ele. Daniel 8:24, a pontinha. E aí o Magog tem um tipo de poder e o Gog tem outro tipo de poder. Tudo na feitiçaria. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, você acha certo, Tânia? Aquelas menininhas lá do Texas, morreu, inocente. O que você pensa sobre esse assunto? Eu respondi pra pessoa, eu orei. Eu respondi pra pessoa, Jesus falou que tem um caso na Bíblia que houve uma ponte, quebrou e matou algumas pessoas. E uma pessoa chegou em Jesus e falou assim, mestre, quem pecou? O mestre falou, ninguém, houve um acidente. Aí a pessoa falou assim, mas você acha certo Jesus permitir aquelas menininhas inocentes morrer? Jesus fala assim, ora, para eu dar livramento. Então se você tem filho, filha, é criança ou adulto, ora pela sua criança ou pelo seu adulto. O meu filho vai fazer 21 anos de idade e eu vivo orando por ele. Para Deus dar livramento, para Deus guardar. Falei ontem para Deus assim, esses dias eu oro tanto para Deus que outro dia ele estava saindo de um lugar assim que era meio lugar de chácara, assim, que ele foi fazer um trabalho. Ele saiu uns cachorros atrás dele. E por assim, ele falou, mãe, sorte assim, né? Por Deus. O ônibus chegou e eu entrei dentro do ônibus, senão os cachorros tinham me pegado. E aí? Esse cachorro escapou. Começou a correr atrás dele, não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada. É um lugar meio que de chácara, assim. Então, queridos, a gente tem que orar. Tem que orar para Deus guardar. E pôr o joelho no chão e orar muito. Nesse tempo, é tempo de orar, vigiar e orar sem cessar. Então, vamos falar. Então, a gente tá aí com a pontinha. Então, o que acontece? Então, vamos continuar o estudo, que agora vem a coisa braba. Agora é o brabo do estudo, tá? Então, ele governa as pessoas, né? Quando a gente vai lá para 2 Tessalonicenses, tá? Lá em 2 Tessalonicenses, especificamente no 8, né? Tá escrito assim, ó. Então, 2 Tessalonicenses 2:8.
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Né? Então a gente tem muitos satanistas aí, mas a pontinha governa o mundo. E aí vai matar? Não, não vai matar. Não pode matar a pontinha. A pontinha vai ser morta pelo esplendor da vinda de Cristo. Não tem como. Tenta matar ele, isso se pode. Ninguém pode, nem o Magog. Não, pode sim. Tem um povo que pode matar, está escrito na Bíblia. Mas Deus fala, não faça isso. Porque não vai adiantar nada. Eu vou arrebatar meu povo mesmo assim. É tempo do arrebatamento da igreja, independente. Então o Senhor já está falando aqui em 2 Tessalonicenses 2:8 que não tem jeito. Tem que esperar Jesus voltar e Jesus dá um jeito nele. Deixa ele quieto, tá? O que a gente vai fazer? Orar. Agora eu quero ir lá para Amós, para passear um pouquinho sobre esse assunto, porque lá Amós tem um texto que Deus fala comigo. Por quê? Porque eu perco muita paciência com eles. E lá Amós tem um texto bíblico que eu não fui muito ali em Daniel, não. Mas em Daniel, eu não quero ir porque eu não estou muito afim de mexer com reinos agora. Que se eu fosse falar o que eles estão fazendo, eu ia falar de um reino. E eu não estou muito afim mais de ficar brigando com eles, não. Então, por isso que eu não quero dar essa palavra para vocês. Mas, lá em Amós, está falando o seguinte. A visão de um cesto de frutos. O que eles fazem? Eles gostam de empobrecer a população. Ponto. Não vou ficar entrando em detalhes, não, tá? Aí eles gostam e empobrecem o povo, aumenta os preços, de propósito. Maldade mesmo. E aí, o que acontece? O Senhor vira e fala assim, e o Netanyahu no meio. E o filho dele, óbvio, que governa o mundo, né? No meio. Aí o Senhor vem falando, Israel, Israel. Tá vendo que a culpa é tudo de Israel? Israel, Israel, vocês estão empobrecendo o mundo. O mundo. Aí você fala, mas dessa bagunça tá os Estados Unidos, tá a China, tá tudo. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes, não. Tá? Mas a macumba tá lá. Pra isso acontecer. Tudo tem um propósito. Tá? Então, tudo debaixo de propósito, mas deixa pra lá. Aí Deus fala assim, Israel, nesse texto de Amós 8, Israel, Israel, vocês ficam empobrecendo o povo, eles vão ficar chorando pra mim, eu vou perder a paciência e vou voltar. E vou falar mais uma coisa pra você. Nesse texto tá escrito assim, ó. No 11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Tô falando que esse é o último vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Eu não vou fazer mais. Eu achava que era outros, mas aí o Senhor revelou o homem da iniquidade e falou, agora eu vou ter que ir lá. Senhor, pode ir. Nem tô achando que é esse. Então não é de comida. Comida é eles. É eles que faz essa palhaçada na terra. Aí o Senhor tá falando, não é de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque isso aqui é a palavra de Deus, tá? Irão errantes de mar até o outro mar, do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Por quê? Porque Deus vai arrebatar a igreja. Então não vai ter ninguém que pregue a palavra de Deus. E o povo vai querer, mas não vai ter. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Virgem formosa e os jovens, ou seja, pode ter criança de 4 anos de idade. Jesus vai deixar para trás. Tanto menino como menina. De 9 anos, de 10 anos. E Jesus vai deixar para trás. Não vai arrebatar. Tânia, o que é isso? É isso mesmo. Está escrito aqui, está escrito em outro texto que eu não vou trazer esse estudo para vocês. Mas Jesus fala o seguinte, se é criança, tem que ser filho de fiel para mim buscar, senão vai ficar. Então, se é uma criança minha, que estou buscando ao Senhor, pedindo perdão, voltando atrás quando eu erro, me arrependendo, me humilhando, o Senhor busca. Pode ter 1 ano de idade, ele busca. Mas se eu sou uma assim que eu não tô nem aí, fica eu e fica a minha criança. O que aconteceu com aquelas meninas? Os pais estavam orando o necessário? É isso, queridos. Essa é a palavra de Deus. As crianças estão debaixo dos pais. Quem que é culpado? Existe acidente. Mas também papai e mamãe tem que orar. E tem que ser fiel a Jesus Cristo. Não vai ter outra palavra.
Aí o Senhor vai deixar para trás jovens, formosos e meninas e meninos, né? Ele vai deixar para trás no arrebatamento. Não vai subir. Bonitinho, de 8 anos de idade, 9 anos. Criança que brinca. Jesus vai deixar para trás. Vai sentir fome de ouvir a palavra de Deus. Esse é o texto. É duro, não é? Mas é a verdade. Aí o Senhor vem falando o seguinte, que a gente agora está em outro texto, né? A gente entrou nesse pedaço do texto, mas vamos para outro, que a gente está falando que não pode matar o homem da iniquidade. Vamos continuar. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiaram de sede. Mas do quê? De ouvir a palavra de Deus. Né? Não é de comida e bebida. Isso não é por Deus, não. Isso é por eles que apronta esse inferno na vida da gente. Os reis da terra, que o Senhor pega no pé deles mesmo. É o serviço deles. Eles têm patrão. O patrão é Deus, é Jesus Cristo. Todo presidente tem patrão, que é a gente, mas é Deus. Os que jurarem pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Adã, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Aqui o Senhor estava falando comigo, Berseba, mas não porque é bonita, porque beleza não tem nenhuma. Ó, sou horrível. Beleza, ó, tudo branco, tem nada. Unha, ó aqui, desastre. Vou nem mostrar muito, vocês escorrer de mim. Beleza que não tem não, porque a Berseba era bonita, né? Não é nesse sentido não, é porque eu sou da tribo de Davi. E meu filho, não vou ficar falando. Enfim, era nesse outro sentido que Deus está falando. Mas o que Deus está falando? Quer me deixar para trás. Eu estudei. Senhor, o Senhor vai me deixar para trás. O Senhor vai me abandonar. Deus falou, depende. Se você perder a paciência com aquele lá e falar pros macumbeiros matar ele, eu te deixo para trás. Eu vou matar ele no esplendor da minha vida, criatura. Então você ensina certo. Eu já tá avisada, hein? Se tu é macumbeiro, você não me faz macumba para aqueles lá, não. Deixa eles quietos, que Jesus vai vir dar conta. Eu não vou matar ninguém. Quem vive o caminho dos feiticeiros. Não é, Berseba, coitado. Cuidado, hein, Tânia? Por quê? Porque eu perco a paciência com eles, queridos. Todo dia. Todo dia mesmo. De verdade. Não tô mentindo, não. Né? Mas assim, eu vou me controlando. Mas que dá vontade de falar, podia vir uns feiticeiros matar eles, né? Dá vontade. Tânia, se anda na linha, senão eu te deixo pra trás também. Você já sabe que eles não vão morrer, nenhum. É pelo esplendor da minha vinda. Amém, queridos? Isso é muito importante, né? Porque senão o povo... E não vai tentar matar o rapaz lá não, né? Nem o Netanyahu, nenhum deles. Vocês não mexem com esse povo, não. Vocês deixam eles quietos. Deixa eles. Segue seu caminho e deixa eles. E ora, para não acontecer com as menininhas lá. Que Deus dá livramento. Senão meu filho ia ser mordido, ou talvez, sabe lá o que podia acontecer, com 2 cachorros. Então a gente tem que estar orando. Né? E ele também, eu falo, você ora também, eu oro, mas você ora. Ele fala, mãe, eu oro. Tem que orar. Tá bom, queridos? Vamos para um texto interessante, porque o rei Salomão já tinha profetizado, né? A respeito do homem da iniquidade. Então, vamos para o rei Salomão, lá para Provérbios 6,12, que diz assim, ó. O homem de Belial. Quem é Belial? Satanás. Lá em Isaías 27, a gente vai ver o Leviatã rápido, o torto e o dragão, não é? Não é 3? Esses dias eu mandei um recadinho pra vocês, a gente ora, a gente tá com 3 aí, ó, misericórdia, tem que orar. Pra Deus guardar sua cidade, pra Deus guardar o seu país, pra Deus guardar suas finanças, sua saúde, seus filhos. A gente tem que orar, pedir misericórdia de Deus, né? Pra não ficar acontecendo esses trem esquisitos com a gente, não. Nem na nossa cidade. Tem que orar. Tá? Então, ora. Então, o homem de Belial é Satanás. Então, o homem de Satanás. O homem de Belial, o homem vicioso. Ele tem um vício. O homem da iniquidade. Anda em perversidade de boca. Acena com os lábios. Fala com os pés, ou seja, né, a boca dele não vai sair nada bom, o caminho dele não é bom. Faz sinais com os dedos, maçonaria.
Nessa época já existia o Egito lá que já estava ensinando a fazer macumba, porque a maçonaria Illuminati veio do Egito. E o rei Salomão já está falando, faz sinais com dedos, porque é da maçonaria fazer sinal com o dedo. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal. Todo o tempo ele vai estar planejando alguma coisa na terra, sempre com objetivo. Não tem nada fora de objetivo, não. Anda semeando contendas, aí faz briga dentro da maçonaria, no meio dos evangélicos, no meio das famílias brigam. Briga. Tudo por macumba. É macumba. Como é que eu faço? Só orar. Esteja em santidade orando que dá certo. Pelo que sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Não tem cura para ele. Não tem cura. Ele não vai se converter. Ai, vamos orar para ele se converter. Ele não vai se converter. Não existe cura. Jesus volta. E é pelo esplendor da vinda de Cristo. Não vai falar mal dele, não vai fazer nada, não vai ficar quieta. Lá em Juízes, no 19:22, fala de característica de pessoas que são de Belial, de pessoas que são Satanás. Aí em Juízes, vamos ver se eu tenho aqui, ó. Juízes 19. Vamos continuar vendo quem é o homem de Belial. Estou em Êxodo. Eu pus aqui, mas eu vou mexendo tanto na minha Bíblia que vai saindo tudo do lugar, né? Números, Juízes 19, 22 diz assim, ó. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Beliel, cercaram a casa. Eu não vou ficar lendo muito texto não, mas tem perversidade sexual. Faz parte de pessoas que são de Satanás. Por isso que a gente tem que orar para Deus guardar os nossos filhos da apostasia. E a gente também, porque Apocalipse está falando o quê? Porque ele coloca a apostasia no meio dos santos. Que os fornicadores, os adúlteros não herdarão o reino do céu. A gente tem que vigiar. Em 2 Tessalonicenses a gente vai ver. Em 1 Samuel 25, no 25 está escrito assim, ó. Cuidados que a gente tem que ter, quem é o homem de Beliel. O que eles fazem também na macumbaria contra a gente. Não estou falando que ele é pervertido, mas ele pode me fazer ser uma pervertida. Eu tenho que orar para Deus me guardar meu filho, guardar minha casa, minha família. Ó, no 25 diz assim, ó. Que diz assim, ó. Meu Senhor, agora não faça este homem de Beliel, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome, Nabal. É o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva. Então, o que aqui está acontecendo? O marido dessa mulher era homem de Beliel. Servia Satanás. Lá em Juízes, aqueles homens serviam a Satanás, servia Beliel. Esse aqui, ele era louco. Davi queria matar ele. Ela falou, mata ele não, Davi. Esse aí é o homem de Beliel, não é filho de Deus, não. Ele é louco, o nome dele é loucura. E ele é louco igual o nome dele. Não dá, ele não vai se converter, ele não vai sarar. Não existe cura, nem em Jesus Cristo. Porque a palavra está falando, não quero. Por quê? Porque ele fez muito. A ponto de Jesus falar, não quero mais. Ai, mas tadinho. Jesus está falando, eu não quero mais ele não. Então ele não tem cura, mas não é para matar ele não. E não vai matar, hein? E não consegue também, porque o bicho é satanista, hein? Você não vai mexer com ele, não. Tô falando pra você ficar quieto. Então, em Provérbios, a gente já viu. Lá em Tessalonicenses, tem um texto muito interessante, né? Em Tessalonicenses, que eu li. Não, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, no 6. Olha que legal que o Senhor fala pra gente aqui, ó. Em 2 Coríntios 6... 15 diz assim, ó. E que concórdia há entre Cristo e Beliel? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que acontece?
Pessoas que são de Belial não gostam das características de Cristo. Não gosta da santidade. Então ele não gosta da santidade. Ele é diferente. Ele gosta do pecado. É o homem de Belial. É o homem de Satanás. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu não dei o versículo da China, né? Que tá lá em Daniel. Eu ponho para vocês lá na... É que eu não anotei, porque às vezes eu tenho que ler e estudar, né? Para falar que a China é um país, um dos 4 países, né? Tem sim como matar ele, mas o Senhor tá falando, mata não. Não é para ninguém pôr a mão nele, deixa que eu dou jeito. E aí o Senhor falou, matando ou não matando, eu volto do mesmo jeito. Falei, não, para o mundo não acabar. O mundo vai acabar. Com ele morto ou vivo, o mundo vai acabar. Isso não vai mudar a vontade de Deus, tá? E aí o Senhor vem repreendendo a gente, pra gente ficar quieto, orar. Olha lá, olha a China aqui, ó. Lá no Daniel 11, no versículo 1, a gente começa a ler 1. Eu, pois, no primeiro ano do Dário medo, levantei-me para animar e fortalecer. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. A China, durante o período, ficou contra os Estados Unidos, porque o primeiro rei da Grécia morreu, que era um pastor, mas daí depois teve outros, tem mais pastores lá, né? E a Grécia é os Estados Unidos, o norte é os Estados Unidos, e aí era a China. E a China pegou todas as suas riquezas muitos anos atrás, agora não, agora estão mais unidos, eles estão unidos de fato, né? E ficou tormentando também um pouco os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a ter esse problema financeiro já faz anos, né? Tá com problema com a China, que a China tá crescendo, né? Então aqui tá um dos 4 países que surgiu. Então aqui tá falando um pouquinho mais da China, tá? Que era um país que tem muita riqueza e que ficou se levantando contra os Estados Unidos. E aí, queridos, era isso. E era difícil, né? Porque daí a gente ficava entre Magog e Gog, né? E depois veio o Kirchner também querendo reinar Israel. Ficou difícil, né? O Trump com o Kirchner, até Deus trazer clareza na palavra. E Deus traz clareza assim do nada, porque eu não estava lendo a Bíblia, não. Eu estava quieta aqui orando assim. Eu estava pensando na minha vida, nos meus problemas pessoais. Que eu tô com os problemas pessoais, sabe? De coisa de família, assim. E eu tava pensando meus problemas pessoais de família, que não tem nada a ver com Babilônia, não tem nada a ver com ninguém. Mas ao mesmo tempo eu tava preocupada. Ai, Senhor, será que a Babilônia tá, né? Com esses olhos aí, né? E aí Deus trouxe a palavra pra mim. Eu fiquei maravilhada, porque é assim que Deus faz. É assim que Ele fala comigo. Eu leio a Bíblia, não entendo, daqui a pouco, do nada, até quando você tá pensando em coisa que não tem nada a ver, o Senhor traz a palavra e mostra quem é. E foi o que Deus fez na minha vida ontem à noite. E falou comigo. Amém, queridos? Então, o que nós vamos fazer? Orar. Jesus vem. Não é para matar ele, deixa ele quieto. Não vai se converter. E a gente vai viver a nossa vidinha confiando no Senhor, porque Ele guarda a gente. Problema todo mundo tem, mas a gente é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Shalom. E eu creio que esse é o último vídeo. Então a gente vai se ver lá no arrebatamento. Se eu não te ver por aí na rua, a gente se vê lá no Senhor. Amém? Até o próximo, uma oportunidade que Deus der para nós estarmos juntos.